Maria Vilac, nascimento 26/2/1894. Pais: Joaquim Vilac, Lúcia Maria Francisco Snardi Vilac. Batismo 16 de maio de 1894, na Igreja Matriz do Carmo. Recebeu a bênção do Papa Leão XIII em Roma no ano de 1900. Essa menina foi feita para grandes coisas, comentou. Primeira comunhão, 8 de outubro de 1905, na Capela da Santa Casa de Misericórdia, Campinas, São Paulo. Sacramento da Crisma, 23 de março de 1906, por Dom Eduardo Duarte e Silva. Formação: professora pela Escola Normal de Campinas, em 1912. Orientadora espiritual, Padre Domingos Giovannini. Apostolado entre suas amigas, 1917. Juramento de fidelidade eterna a Jesus crucificado, 26 de setembro de 1918. Início das Vias Sacras, 1919, na Igreja de Santa Cruz. Voto perpétuo de castidade, 1919. Consagração a Nossa Senhora sob voto, 1921. Votos perpétuos de obediência e pobreza, 1922. 1922, elaboração do primeiro regulamento da Associação das Missionárias de Jesus Crucificado, Maria Vilac e suas companheiras, com o apoio do Padre Domingos Giovannini. Em 1927, criação da Congregação das Missionárias de Jesus Crucificado, sugestão do Bispo Dom Barreto, com a aprovação de Maria Vilac e suas companheiras, com o apoio do Padre Domingos Giovannini. Sejam fiéis à vossa vocação. Deixemos tudo por amor de Cristo. Procuramos ser como foi Cristo missionário. Vocês conviveram com Maria Vilac, né? Quais as principais características percebidas dela? Olha, eu acho que era a bondade mesmo. Ela desculpava todo mundo. E na chácara, uma vez eu estive lá, ela tinha dó até dos animais que estavam sofrendo. E dizem que no escritório dela, ela não matava mosquito. Ela punha mel para atrair o mosquito, não a incomodá-la e também não matava. Sempre nossa madre teve muito cuidado em acolher todo mundo, não só as pessoas, mas até os bichinhos, que eram mesmo prediletos dela. E nunca percebi nossa madre com impaciência para atender alguma irmã. E às vezes ela estava com muito trabalho e tinha que viajar, e as irmãs chegavam lá e tinha mais uma coisinha para falar, e ela atendia todas com bondade. Em algum momento vocês perceberam ela assim em uma atitude que deixava ela enérgica? Olha, parece incrível, mas eu vi nossa madre assim, por causa da turminha que a rodeava. E então, às vezes, ela dava alguma licença para a gente e dizia, não, pode falar isso? Pode. Não contem para elas. Então, e às vezes, isso eu tenho certeza, uma madre passou um pito em mim por causa de alguma coisa, entre aspas, moderna. Nossa madre ficou meio bravinha, sabe? E eu percebi que a nossa madre dava razão para a gente. A atitude assim, enérgica da nossa madre, eu nunca percebi nenhuma. Mas eu sempre tratava as irmãs com muita bondade, mesmo quando as irmãs erravam em qualquer coisa. Eu tinha uma paciência incrível para desculpar. Desculpava todo mundo. A gente não podia falar para ela mal de ninguém, porque ela sempre tinha alguma coisa para dizer a favor daquela pessoa. Como nossa madre viveu, assim, a expansão missionária?
Como ela expressava? Assim, ela ficava contente de ver suas filhas saindo daqui do berço de Campinas e indo para outros lugares do país, Nordeste, Centro-Oeste. Como que vocês perceberam essa dimensão da nossa madre? Eu acho que ela acompanhava isso com muita animação, muito carinho, e ela fomentava nas irmãs esse desejo da expansão missionária. Ela sempre dava uma dicasinha para uma e para a outra a favor da missão. Então ela tinha muito desejo de ver a congregação expandida pelo mundo inteiro. Cada lugar que a gente ia pela primeira vez, cada fundação, era acompanhada por ela com muita alegria, com muito carinho. Eu acho que o amor se demonstra na prática. E ela ia naquele carro tomando pó pelo Brasil inteiro, acompanhando o Monsenhor Macedo. E naquele tempo as estradas quase todas não eram asfaltadas, e ela usava então um guarda-pó, e dizem que ela chegava completamente empoeirada em todos os lugares do Brasil, mas sempre com muita alegria. Como que era a tia Vilac? Todos os sobrinhos gostavam muito dela, chamavam-na de tia madre, e todos eles tinham muita alegria em vê-la, muito amor por ela. E quando ela sabia que iam alguns sobrinhos visitá-la, ela logo preparava algumas coisinhas de presente para dar para eles. Ela era muito amiga de todos, qualquer coisa que precisasse, ela atendia, então era muito querida. Como que vocês perceberam essa unidade dela como missionária de Jesus crucificado, as demais congregações dentro desse contexto de CRB? Ela foi da primeira diretoria, acho que foi a primeira presidente, se não me engano, da CRB Nacional. E trabalhou muito mesmo nesse sentido. E como precisava ter reunião todos os meses, ela então delegou, acho que foi a provincial do Rio, ou alguma outra irmã do Rio, para substituí-la. Mas continuou como sendo a primeira da CRB. E trabalhou bastante com a União das Religiosas. E a CRB promoveu vários congressos para irmãs de todo o Brasil. Ela sempre arranjava algumas irmãs para defenderem alguma tese nesses congressos, para poder ajudar melhor as religiosas do Brasil. Eu tenho a impressão que essa abertura para a CRB coincidiu com o movimento do Mundo Melhor. E antes era cada congregação por si, Deus para todas. E a nossa madre, quando começou esse movimento, ela abriu a casa de Nossa Senhora para as congregações. O Salão do Barreto ficava cheio de todas as congregações. O que vocês acham que ela diria para a congregação hoje, no contexto que nós estamos? Como ela era muito atualizada, ela sempre gostou das irmãs que estavam na vanguarda. Ela nunca recriminou as irmãs por quererem usar uma roupa mais diferente da roupa que as religiosas poderiam usar, né? Então, uma vez eu ganhei uma fazenda que tinha uns vermelhinhos. Ela disse: minha filha, faça um vestido bem bonito, mas não use aqui em Campinas, use só no Rio, porque aqui eles não iam compreender você estar de vermelho. Mas acho que hoje ela vendo as irmãs atualizadas, eu acho que tem a impressão que ela ia ficar muito feliz, porque ela sempre gostou de acompanhar a época. Então, eu acho que ela estaria, vamos dizer, do lado das irmãs modernas, entre aspas. Agora eu queria que vocês, nessa caminhada de congregação, que deixassem uma mensagem para as nossas jovens de hoje. Eu diria, o Espírito Santo está em tudo, em todos os tempos. Então, venha e encontre nessa congregação a realização de todos os seus desejos sobre missão. A partir de que contexto que Maria Vilac começou a devoção por Jesus crucificado? Ela deve ter começado desde criança, porque o contexto da época levava muito a essa devoção. Agora, que ela manifestou foi justamente após o falecimento do pai dela.
porque na época também havia muito isso de nós conseguirmos indulgências para as almas, né? E ela então começou a fazer a Via Sacra, primeiro sozinha, depois com algumas companheiras, e foi até isso aí que deu o início à nossa congregação. Ela fazia a Via Sacra lá na igreja do centro, primeiro na igreja do Carmo, depois na igreja, na catedral, né? E foi por aí que começou a nossa congregação. Você que conviveu com Maria Vilac por muito tempo e acompanhou nas suas conferências, quais as principais características pôde perceber nela? Olha, a bondade. Isso que ela fala da bondade, justamente nossa amada era uma pessoa bondosa, né? Ela tudo, mesmo quando ela tinha que fazer uma advertência, ela fazia com bondade, ela fazia. A outra, justamente a firmeza. Não é porque ela era bondosa que ela não era firme, que não sabia dizer e manifestar, né, que algo não estava bom, né, que precisava ser mudado, né. E agora, outra característica que eu sempre me impressionei foi a facilidade que ela tinha de encontrar solução para tudo. Então, um momento muito forte da igreja, muito fechado, de clausura, né? E tantas coisas que não se podia movimentar, não é como hoje, que a gente tem uma certa liberdade, né? Mas ela sabia encontrar um caminho para tornar leve a vida da gente. A percepção de Maria Vilac em relação à expansão missionária, já que a congregação espalhou pelo Nordeste, pelo Centro-Oeste do Brasil e até além fronteiras. Qual é a visão dela sobre essa expansão? O incentivo dela era pela missão, né? E ela estava sempre à frente. Então ela sempre encontrava e apoiava tudo. Você viu mesmo já quando, depois do concílio, né, a Nísia Floresta, a primeira comunidade, ela abriu, ela não tinha, nunca teve assim alguma coisa de deixar a gente presa, né? O importante era a missão. E ela tem, nas palavras delas, o mesmo que Dom Barreto fala hoje no Brasil, amanhã além mares, ela tem essa mesma palavra nos escritos dela, né? E eu mesma, comigo mesma, ela teve atitudes assim, onde ela mostrava que a missão era o importante da nossa vida. E ela visitava muitas comunidades, né, Margarida? Ficava feliz, ela dizia, o tempo que eu sou mais feliz é quando ela pegava o carro, né? E ia com o Monsenhor por aí, passando momentos dificílimos, porque as estradas não são como hoje, né? Mas em tudo, e ela fazia a missão. Ela encontrava aqueles meninos no meio da estrada, chamava, dividia o lanche que ela tinha com eles, né? Mas ela disse muitas vezes isso. Quando eu me sinto mais feliz é quando eu pego o Veracruz, que era o nome do carro, né? E vou por aí visitando as minhas filhas. Você aprendeu muita coisa, né, com ela? A minha aprendizagem foi por causa da taquigrafia, foi por causa do trabalho e tudo. Então, às vezes eu até parava, porque é muita coisa, não tenho nem como selecionar, né? E a outra coisa linda, então, nesses momentos eu taquigrafava e depois selecionava, como esse texto bondade, eu gostaria, né? Eu selecionei isso entre as coisas que ela dava e ela dizia, minha filha, você tem algum pensamento? Aí eu dava os pensamentos para ela, né? Então a minha aprendizagem foi assim, né? Foi através da taquigrafia que eu fazia e do que ela dizia. Margarida, que mensagem você deixa para a nova geração das missionárias de Jesus crucificado hoje? Eu primeiro faço uma pergunta a elas e a todas nós. Você quer ser feliz?
mas feliz mesmo. Então, seja missionária, beba dessa espiritualidade, porque cada vez ela é mais encantadora. E agora, com essa abertura que nós temos para a palavra de Deus, é realmente empolgante você ver cada semana, cada dia, a palavra de Deus nos colocando dentro desse mistério, né? E sem nenhuma ilusão, porque Jesus, o que ele diz é isso: vem e segue-me. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas ele diz também, não olhe para trás. E ele está sempre conosco. Quais as lembranças que você guarda de Maria Vilac? Eu guardo várias lembranças, né? Nas viagens, né? Quando a gente se separava para fazer lanche, né? Ela gostava muito do lanche, de conversar, né? E tinha as irmãs também que serviam, né? A irmã Luda era quem servia o lanche, né? Então sempre a gente parava embaixo das árvores para tomar o lanche, né? E então a gente conversava bastante. E a experiência como motorista, viajando com Maria Vilac por esse Brasil afora, como você define a pessoa dela? Excelente, né? Assim, nas viagens ela não era de reclamar, de falar, assim, né? Não sei se era eu também que dirigia, no caso ela se sentia segura, né? Então não tinha nada assim que eu achasse diferente, né? Ela era uma pessoa assim tranquila? Sim, muito tranquila, ela dormia, sabe, na viagem. Às vezes quando eu olhava no retrovisor, ela estava sempre dormindo, né? Dormia tranquila, aquela serena. Bom, dessas viagens, qual foi a que mais lhe marcou e por quê? A que mais me marcou foi lá para o norte, lá, quando nós fomos até Fortaleza, né? Esticamos até o Maranhão. E marcou muito, né? Por quê? Porque foi muito gostosa a viagem, foi muito boa, né? Tivemos lá em Tianguá, eu gostei muito lá de Tianguá. Em que ano você conheceu Maria Vilac? Eu creio que, embora conhecendo as missionárias no geral, desde os inícios da minha vida, quando me conheci por gente, especificamente a irmã amada Maria Vilac, eu fui tendo maior contato com ela e tendo a presença dela também no meu viver, poderia até dizer da minha ordenação presbiteral, em dezembro de 66 para frente, ela valorizando o trabalho das missionárias das vilas planejadas que estavam surgindo em Campinas, e eu estava também engajado nesse mesmo, digamos assim, trabalho de primeiras comunidades eclesiais de base em Campinas, e ela se entusiasmando com o padre Celso Queiroz, depois ficou bispo auxiliar de São Paulo e também primeiro bispo de Cantanuva. Eles tiveram muito contato, ela com ele, e para também começar especialmente de Vila Boa Vista, o trabalho das missionárias. E nesse ponto, então, que eu fui começando a ter um relacionamento pastoral também com ela, e mais direto com a congregação. E depois, em 70, na Vila 31 de Março, que era a outra casa que as irmãs assumiram. E foi muito, digamos assim, prazeroso esse contato. E um trabalho bastante intenso nesse período também, né? Então, eu a conheci nesse dinamismo, embora ela já, digamos assim, envelhecida na idade, mas muito viva na sua missionariedade. Que coisa boa! E em que fase da sua vida você estava vivenciando? Foi justamente nesse momento das
digamos assim, das minhas primícias sacerdotais, né, de presbítero dessa igreja de Campinas. Pude assim saborear a ela pessoa, e também toda esta atividade que ela quis ter, quase que querendo ajudar a Diocese de Campinas a ser uma das primeiras a abrir para as irmãs casas pastorais, onde tivesse mais dificuldade de ter os presbíteros atuando dioturnamente. E Madre Maria Vilac foi aquela animadora primeira. E por isso eu achei muito interessante também para a minha animação vocacional um presbítero dos primeiros dias da minha vida sacerdotal, ministerial. Ela tinha esse espírito assim bem intenso dentro dela, da divulgação do ser religioso, né? Da vida consagrada, né? Isso é muito interessante. Ela, poderíamos até dizer, ela respirava isto, né, para as irmãs e para as pessoas que conviviam com ela. Muito. Guardo isto, e depois também mesmo, depois no, digamos assim, no recolhimento que ela quis ter quando emérita, e lá também na Chácara São Joaquim, eu acho que o espírito que ela havia lançado na congregação continuou, porque ela inspirava esta paz, essa tranquilidade, mesmo nas, digamos assim, das divergências e convergências que naquele tempo foi acontecendo. Porque foram épocas difíceis também para nós presbíteros da igreja, também dessa igreja de Campinas, vários que mesmo da minha se ordenaram comigo, éramos 5. Só eu estou até os dias de hoje na alegria do serviço ministerial. Essa perseverança, né, dentro do ministério, né, nessa caminhada. Né? Eu acho que ela foi alguém que me animou nesse sentido. Como é importante a vocação, como é importante a missão, como é importante o serviço junto à periferia das nossas grandes cidades, também dessa nossa cidade de Campinas. Certo. Então, diante de toda essa história que você está contando aí, dessa animação vocacional, desse dinamismo da missionariedade, que mensagem, Padre Luiz, você diria para os jovens que buscam a vida religiosa consagrada como missionário de Jesus crucificado nos dias de hoje? Eu acredito que esse elan missionário, do próprio carisma desta congregação, ele praticamente está em florescimento na própria igreja no hoje, e particularmente pelo Papa Francisco. Ele está dizendo para nós, especialmente para a jovem que se sente vocacionada, sejam missionárias do bem, missionárias da paz, missionárias da justiça, missionárias da partilha, da solidariedade, porque é aí que vai um desabrochar de vida nova também para a igreja, de esperança nova para a nossa igreja, seja a nossa igreja local de Campinas, mas também para a igreja na América Latina e na África, onde vocês também têm presença. Como é bonito a gente ter notícias das vocacionadas da África, Moçambique, mesmo de Angola, querendo realmente continuar essa missão que foi semente aqui de Campinas, especialmente pela Madre Maria Vilac, que
continuem a ser boas sementes de missionariedade no hoje da vida nossa, que estamos vivendo aqui e agora, especialmente também em Campinas. Muito bem, obrigada pela entrevista e com alegria. Fiquei enriquecida, né, com o saber e com essas colocações que você disse de Maria Vilac, que a gente também nem sabia, né? Como que ela tem sido semente boa no coração de muita gente, né? Com alegria. Muito obrigada.